Os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa rica oportunidade de estar com os irmãos e conhecer mais uma parte do povo que vai morar no céu junto comigo. E Deus continue abençoando os irmãos. Pastor Bruno, quero louvar a Deus pela vida do Senhor. Prazer conhecer o Senhor, sua família e essa igreja, através do nosso pastor Ramon Xavier. Ele está aí em viagem missionária no Paraguai, mandou um abraço e fico feliz em poder conhecer o Senhor. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Meus irmãos, por gentileza, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, verso de número 24 a seguir. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versos de número 24 a seguir. Quem achou diz amém. Só quem é pentecostal diz glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diz assim, meus irmãos: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Pastor Bruno já orou. Aliás, pastor Bruno, eu nunca vi um estudante do IBAD ruim de Bíblia, viu? Então, o senhor é bom. Deus continue abençoando, viu? IBAD é referência, né, pastor? Que Deus continue abençoando a vida do Senhor. Meus irmãos, eu buscava a Deus uma palavra a trazer a essa igreja. E Deus, Ele bradou fortemente esse texto em meu coração. Falar de imersão no Espírito, de pentecostalismo. Nós estamos falando de algo que nós almejamos e queremos. Queremos ser imersos no Espírito. Queremos viver uma vida de poder de Deus. Queremos viver uma vida guiada pelo Espírito. Porém, diferente do que muita gente acredita, a vida com Deus, uma vida regada no Espírito, uma vida guiada pelo Espírito Santo do Senhor, ela não é tão fácil quanto parece. Estão pregando por aí uma vida diferente daquilo que a realidade nos mostra. Que se vir ao Evangelho, aceitar Jesus, vai ser só poder, vai ser só glória, as coisas vão do bom e do melhor, ninguém passa por luta. Aí quando a gente vem, quando a gente adentra a realidade do Evangelho, a gente percebe que as coisas não são bem assim. A gente percebe que ventos e tempestades fazem parte dessa caminhada, até mais do que gostaríamos que fizesse. A realidade é que a gente vive e viverá enquanto estivermos sobre a face da terra.
passando ventos, pastor, passando tempestades e lutas. E essa é a realidade de quem é guiado pelo Espírito, porque são no meio das lutas e dos ventos que conhecemos quem Deus é na nossa vida. São no meio da tempestade é que vemos o poder de Deus operar sobre nós. E deixa eu dar uma notícia para alguém aqui: não tem como fugir. Crente é forjado, ele aprende a conhecer Deus, ele vive Deus, são nesses momentos. Quer ver um crente orar, quer ver o crente servir, quer ver o crente estar no culto, vir para a igreja no meio da tempestade. Ele ora, ele busca, ele vem, ele é fervoroso. Mas agora olha o outro lado da história. Parece que quando a calmaria é demais, há uma tendência ao esfriamento. Parece que quando tudo dá bem, a frequência no culto diminui, a adoração muda, parece que a gente não precisa de Deus. Então escuta isso aqui: às vezes Deus precisa deixar algumas tempestades alcançar o nosso barco, para a gente entender que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Oh, glória, eu sinto Deus aqui. Toda tempestade tem algo para nos ensinar. No texto em que nós lemos, a gente está falando de discípulos, a gente está falando do Mestre Jesus. Eles acabaram de vivenciar um milagre ímpar, multiplicação dos pães, dos peixes. E no texto que a gente leu, no versículo 22, após isso, Jesus ele dá uma ordem. Jesus dá o quê? Uma ordem. Para que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, para a outra banda. Aí me chama a atenção e a gente começa a pensar o texto. Verso 22. Está dizendo que Jesus, ele está obrigando, compelindo os seus discípulos a entrar no barco. Ele obrigou a ir. E a gente só obriga alguém a alguma coisa se ele não quer fazer. Eu fiquei pensando, por que Jesus teve que obrigá-los a entrar no barco, se era Jesus que estava mandando? Deixa eu perguntar para os irmãos aqui. Se o pastor Bruno falar para vocês, vocês vão atravessar ali, mas o céu está fechado, as nuvens estão escuras. Sabe para quem Jesus está falando? Mandando entrar no barco e atravessar o mar da Galileia, que era um mar de imprevistos, que a qualquer momento o vento soprava das colinas de Golã, e o tempo mudava, e a tempestade chegava. Eu vejo os pescadores ouvindo Jesus dizer: entra no barco e vai para o outro lado. E quando Jesus manda, eles olham para o céu. O céu está escuro, o vento está soprando um pouco mais forte. Eu quero imaginar que eles olharam para Jesus e estão falando: mas Senhor, o Senhor está mandando a gente atravessar agora. Olha para o céu, a tempestade está chegando. Só que discípulo, ele só obedece, ele não questiona a ordem do mestre. O problema da gente é que nós deixamos de viver milagres em Deus, é que a gente quer seguir do nosso jeito, a gente quer andar pelos nossos caminhos, porque os nossos caminhos evitarão tempestades, os nossos caminhos evitarão as lutas. Só que o caminho
caminho de Jesus, ele nos coloca no caminho do milagre, independente se tem tempestade, independente se tem vento, independente se o demônio se levanta. Se Jesus mandou, o caminho pode parecer difícil, mas é caminho de milagre em Deus. Oramaia, Xúria. Se Jesus mandou, vai, porque o resto ele garante. O problema da nossa geração é que está tendo uma geração que acha que sabe mais do que o mestre. Pedro, Tiago, João, André tinham experiência, viviam da pesca, pastor. Eles podiam olhar para Jesus e falar: Senhor, nós não vamos. Por quê? Por que vocês não vão? Eu estou vendo o céu, tem tempestade, tem luta, tem prova chegando aí, não vou. Só que quem quer ser imerso no Espírito entende uma coisa: o negócio é obedecer. Sem obediência não tem milagre, sem obediência não tem experiência. Levanta a mão aí que eu vou profetizar. O caminho pode parecer difícil, eu estou sentindo Deus. Tu pode estar olhando para o céu diante da ordem do mestre, está vendo o céu de bronze, mas em nome de Jesus Cristo vai, porque vai ser um caminho de milagre, de providência e de imersão na glória do Deus Todo-Poderoso. Calamai, calaxúria. Estou sentindo Deus. Eles foram, aleluia. Vamos avançar para o verso 23. A Bíblia diz que quando os discípulos obedeceram e entraram no barco, Jesus, ele subiu um monte para orar à parte. Esse versículo ele me chamou a atenção, porque eles acabaram de despedir uma multidão que estava o seguindo. O milagre acabou de acontecer. Eu imagino a exaustão de Jesus em servir todo aquele povo. E agora Jesus, ele despede a multidão. E ele tem um tempo a sós. Se fosse eu ia sentar debaixo de uma árvore, ia tirar um cochilo, e não queria saber de mais nada. Eu quero descansar. Só que quem vive em intimidade, até o descanso dele é diferente. A Bíblia diz: Jesus subiu ao monte para orar, porque o descanso de Jesus era a entrega na intimidade com o Pai. Aleluia. A irmã ali deu glória a Deus. Eu vou melhorar isso aqui. Nós queremos descansar e deixamos de relacionar. O segredo para uma vida pentecostal imersa no Espírito está no quanto eu me entrego ao relacionamento com o Pai, está o quanto eu me dedico ao relacionamento com o Pai. Sabe por quê? Nós estamos vivendo num tempo onde o crente não tem mais experiência com Deus. Estamos priorizando o descanso no corpo, queremos descansar o nosso corpo físico, mas Jesus, ele nos ensina: o nosso descanso não é aqui. Coloca o joelho no chão, se entrega à intimidade com o Pai, e tu vai viver o que ninguém mais viveu. Eu sei que alguém veio para esse culto cansado. Eu sei que alguém preferia ficar em casa nesse sábado à noite. Mas em nome de Jesus, minha filha e meu filho, eu vou te dar 2 minutos. Tu vai subir o monte agora. Tu está sozinho, tu tem tudo para descansar, para não prestar atenção no culto. Mas o que Jesus está dizendo para nós é: se entrega à intimidade do relacionamento comigo. Do resto eu cuido, o resto eu resolvo. Sinto o Espírito de Deus sobre nós. Te convido a orar por 2 minutos. Não deixe o cansaço te pegar. Nós vamos ser imersos na presença do Espírito de Deus essa noite. Só não recebe quem não quiser, mas se tiver entrega, se escolher a intimidade, parece que eu já vejo Deus levantando do trono.
Sabe o que Deus está falando para mim? Tem gente que está vindo para esse congresso na esperança de rever a minha glória. Deixa eu te dizer o que Deus está me mandando aqui. Se você se entregar à intimidade, até o final desse culto, tu vai viver a imersão na glória de Deus nesse lugar. Se tem alguém me acompanhando aqui, já está sentindo essa nuvem de glória que desce sobre nós. Daqui a pouco a trombeta vai soar no céu. Não preocupa com descanso aqui não. Daqui a pouco tudo isso aqui que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E deixa eu te dar uma boa notícia: nós encontraremos o nosso mestre nos ares, estaremos com ele para todo sempre. Olha o que o texto segue dizendo: chegada a tarde, estava ali ele só, Jesus. Agora eu olho para os discípulos. Jesus mandou entrar no barco e eles entraram. Começaram a remar. Verso de número 24. A Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos estão no meio de uma tempestade. E sabe o que chama a atenção nesse texto? Há quem pense que tempestade só vem porque o crente está em pecado, por causa de algum erro que eu cometi. Mas até a obediência à palavra do mestre às vezes nos coloca em meio à tempestade. Tu está aqui sorrindo, está olhando para esse pregador com essa cara, mas Deus, Ele conhece o profundo da sua alma. Tem gente aqui que está passando por tempestade, mas nunca contou para ninguém. Mas Deus está dizendo: eu nunca deixei de te enxergar no meio da tempestade. Deus está falando com alguém aqui. É que às vezes a gente não entende, e a gente começa a questionar a Deus. Veja os cenários dos discípulos comigo. Quem mandou eles entrar no barco? Quem mandou eles entrarem? Aí a gente pensa, porque Jesus mandou, está tudo bem. Jesus mandou, não tem luta. Jesus mandou, não tem perseguição. Jesus mandou, não tem calúnia. Jesus mandou, não tem prova. Eu vou e vai ficar tudo bem. Se engana. Nós vivemos em uma guerra, em uma batalha espiritual. Quanto mais obediente, mais luta. Quanto mais obediente, mais levante. Quanto mais obediente, mais o inimigo se levanta. Mas deixa eu dar uma notícia para alguém aqui. O Deus que nós servimos, quando eu olho em Gênesis, Ele nunca perdeu uma batalha. Quando eu olho no meio lá em Evangelhos, Ele nunca perdeu uma batalha. Se eu olhar nas cartas paulinas, Ele nunca perdeu uma batalha. O Deus que nós servimos, Ele nunca sequer perdeu uma batalha. Então não para. Se tu está pensando em parar, não para. Deixa eu ser profeta na vida de alguém. Hoje Ele te pega pelas mãos aqui. Ele está dizendo: somente batalha, somente peleja. Continua. Tu não adorou até agora, tu não deu glória até agora porque a luta está grande, mas o Senhor dos exércitos te toma pela mão e Ele diz para alguém: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém poderá escapar das minhas mãos. Levanta as suas mãos, eu estou vendo Deus agir. Deus vai curar aqui essa noite, pastor Bruno.
Uribicaia, ceia. Deus vai batizar com o Espírito Santo aqui essa noite. Se você não sentia a presença de Deus há muito tempo, Deus está dizendo para mim que Ele está liberando uma unção dos céus aqui agora, e Ele começa a renovar a tua vida aqui neste lugar. Vai adorando, faz barulho de glória a Deus. A unção do Espírito está sobre nós. Já tem gente chorando. Fala em línguas. Mergulha. Uribicaia. Mergulha. Navega. Se entrega à presença do Espírito. Vai, jovem. Vai, irmão. Vai, irmã. Ele te viu. O Deus que te mandou ir, Ele toma conta de tudo. Olha o texto. Eu imagino os discípulos ficam como a gente, falando: o Senhor mandou a gente entrar, tem o objetivo de atravessar, mas olha o que está acontecendo no meio do caminho. Olha aí as lutas, o vento. Por acaso alguém aqui acha que Jesus não sabia como seria? Eu imagino os discípulos olhando um para o outro, irmão, e dizendo: cadê Ele? Ele mandou a gente ir, deixou a gente sozinho. Quem aqui nunca se pegou orando assim: Pai, o Senhor mandou, o Senhor fez a promessa, o profeta falou, cadê o Senhor? O Senhor não está vendo? E quem sabe, eles remando no meio do mar, o vento soprando, o vento contrário, eles tentando avançar e não conseguem. Talvez um olha para o outro e pergunta: cadê Ele? Só que a Bíblia, ela está dizendo para nós que mesmo eles lá no meio do mar, de cima do monte, Jesus estava de olho em tudo. Eles estão remando, estão cansando, mas Jesus está vendo. Não é porque a gente não vê Ele no barco que Ele nos abandonou à própria sorte. Deixa eu dizer isso aqui para alguém. Talvez tu está olhando agora para a sua vida e está dizendo: cadê Ele? A luta está grande, a porta, não estou vendo Ele, mas Ele está te vendo. Não é porque você não vê, não é porque Ele está longe, que Ele perdeu o controle da situação. Eu vou melhorar para dar mais glória a Deus. Até você sozinho no meio do mar faz parte do processo, faz parte do plano. Até a lágrima que você derrama faz parte do plano. Não é porque você não o vê que Ele perdeu o controle da situação. Pelo contrário, na hora certa Ele chega, na hora certa Ele vem, na hora certa Ele socorre, na hora certa o milagre vem. Eu estou sentindo Deus no meio do mar, 5 quilômetros de distância. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Para Jesus, para nós é uma coisa, mas para Jesus, a distância humana, porque para Ele não tem distância, Ele é onipresente. O mesmo que estava no cima do monte estava dentro do barco, Ele é onipresente. Mas nós nos apegamos à distância humana. Pelo menos 5 quilômetros de distância entre o barco e Jesus no monte. Aí a gente diz: Ele não está aqui. Só que para Jesus a distância não significa ausência, significa propósito em revelar o sobrenatural. Sabe o que eu estou dizendo aqui?
Eu estou dizendo que essa distância que parece ter é Jesus te preparando para viver algo extraordinário na presença dele. Deixa eu melhorar isso aqui. Algumas mãos levantaram. Talvez tudo que você passou até hoje era um propósito de Deus para você estar aqui nesse congresso ouvindo essa palavra, para Deus te dizer: você viverá o extraordinário da minha presença neste lugar. Tem glória a Deus aí, só quem crê nisso. Olha que lindo é o texto. A Bíblia está dizendo para nós que o vento era contrário. Vamos lá, o vento era. Imagina que dureza, um barco. Esse barco dos discípulos, ele cabia entre 12 e 15 pessoas. Era um barco pequeno. No meio da tempestade, eles tinham que abaixar as velas. E o único jeito de avançar era na força do braço, remando contra o vento. Não saíam do lugar. Mas pastor Bruno, quando eu olho para o texto, eu vejo que eles estão no meio do mar, mas eu não vejo a Bíblia falar para nós que o vento que soprou no meio do mar foi capaz de fazê-los retroceder para o lugar da onde saíram. Sabe o que eu estou te dizendo aqui? Eu estou te dizendo que você está debaixo de uma palavra. Você está aí por debaixo de uma palavra. Qual foi a palavra? Entra no barco e vai para o outro lado. E não tem vento que te alcance. O vento pode até tornar as coisas mais difíceis, pode até fazer você suar no meio do mar, pode até tornar a remada mais dolorida, mas o vento não te fará retroceder. Desde que você não pare de remar, você não vai retroceder. Talvez você entrou aqui pensando em retroceder. Vou parar, vou diminuir as forças, vou descansar, vou voltar um pouquinho, vai nada. Sabe o que Jesus está dizendo? O vento pode soprar o quanto ele quiser, você não vai retroceder, vai continuar avançando, vai continuar avançando. É daqui para a glória, é daqui para a glória, é daqui para a imersão no Espírito. Tem mão levantando aí, eu vou continuar profetizando. É no meio desse vento, no meio desse mar, até atravessar do outro lado, com toda dificuldade, sofrendo e chorando, mas há uma palavra sobre a sua vida: não retroceda. Ai, primeiro o barco não retrocedeu. O vento era forte, havia uma possibilidade. Talvez a que os fez não querer entrar no barco e Jesus tê-los que obrigar. Qual era? Quem não tem medo de, no meio de uma tempestade, o barco naufragar? Se eu for, não vou dar conta, o barco vai afundar. Só que o barco que Jesus mandou avançar, Deus está falando com alguém aqui. Barco que Jesus falou que vai atravessar, pode levantar a tempestade que for, pode levantar o vento que for. Jesus está dizendo para você: o seu barco não vai naufragar. Deixa o vento soprar. Tem uma palavra. Deixa as ondas entrar. Você está sobre uma palavra. Somente confia. Tu não está vendo ele, mas ele está te vendo. Você não vai perecer. Aleluia. Oh glória, eu estou sentindo Deus. Aleluia. Caramai, carasubiriaga. Que a gente precisa aprender é confiar em todo o tempo. Esquece de tudo e lembra da palavra. Olha o texto, eles entraram no barco. Era à tarde, pastor. À tarde, talvez entre 6 horas, 18 e 19 horas. Entraram no barco. Começaram a remar. O vento era contrário, eles estão remando.
por 5 quilômetros andaram. E a Bíblia diz que eles estão no meio do mar e já é a 4ª vigília da noite. Aproximadamente entre 3 e 6 horas da manhã. Oh, se fosse alguns crentes do dia de hoje. Esperou 1 hora, nada de Jesus aparecer. O vento está soprando e já foram 3 horas e nada de Jesus aparecer. O vento está soprando e as ondas estão entrando no barco. Já são 8 horas, cadê Jesus? Sabe o que alguém aqui faria? Ia olhar para trás e dizer: vamos voltar, senão a gente vai perecer. Vamos voltar para trás, senão essas ondas vão assolar. Só que eles já andavam com Jesus. Quem conhece Jesus não retrocede. Quem conhece Jesus não se desespera. Quem conhece Jesus não perde a fé. Eles estão remando, já são quase 12 horas, de 9 a 12 horas, sofrendo no meio do mar, e não desistiram. Aí está o segredo. A gente desiste fácil demais. Se fosse alguns de nós, tinha ter pulado no mar. E sabe por que não pularam? Quem mandou eles irem? João disse assim sobre eles: no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Sem Ele, sem quem mandou, Ele diz: nada do que foi feito se fez. Eles estão orando, falando: quem mandou a gente vir? O que antes de tudo já era. Antes da fundação do mundo Ele já era. Tudo que a gente conhece foi feito por causa dele. Desde que a gente está andando com Ele, a gente já viu o cego voltar a ver, o paralítico andar, morto ressuscitar. Tudo que nós sabemos, tudo que nós aprendemos foi com Ele. Se a gente souber quem Ele é, nós nunca mais vamos voltar para trás. Só com uma palavra, haja, Ele criou tudo. Não vai ser sobre a nossa vida que a palavra dele vai falhar. Há uma palavra dele sobre a sua vida e você chegará até o outro lado. Escuta isso aqui: Jesus, ele não chega no nosso tempo, ele chega no tempo dele. Se fossem os discípulos, se eu estivesse naquela reunião, talvez eu olhar para os outros e dizer: vamos embora, ele não vem mais. Estou esperando ele no culto de sábado, ele não veio. Estava esperando ele ontem, ele não veio. Diz isso. Só que Jesus, ele chega no tempo dele. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Que o tempo dele chegou para alguém aqui essa noite. Ele marcou encontro com você aqui neste lugar. E você vai sair daqui, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ele te trouxe aqui para impactar a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Deus te levantará para auxiliar essa obra como nunca antes. O tempo de Deus chega para alguém aqui. Difícil é entender qual é o tempo de Deus. Tem jeito, pastor Jefferson? Não tem. Como é que faz? Espera e ora, continua confiando, Ele é fiel para cumprir. Quando ele chegou, versículo 25: mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Isso aqui ensina muito a nós, porque alguns estudiosos dizem que a 4ª vigília da noite é o momento mais escuro, mais sombrio da madrugada. Quando normalmente alguém perde a esperança. Se os discípulos tivessem que desistir, seria na 4ª vigília da noite. Na noite comum já era difícil. Imagina uma noite com tempestade e o vento contrário. Só que antes deles desistir, antes deles pararem, antes deles perderem a fé, está vindo alguém. Está vindo alguém. Está vindo alguém aí.
Ele está vindo como? Ele não está vindo em outro barco. Ele está vindo movendo o sobrenatural. Como? Ele vem andando sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas. Já estou vendo ele chegar. Quem está comigo? Quem está comigo? Ele vem andando sobre as águas. O momento mais escuro, no momento mais sombrio, tu estava quase parando, perdendo a fé. Talvez tu orou e falou: pai, eu vou desviar. Mas olha ele vindo aí. Ele está indo em direção ao seu barco. Ele está indo em direção a você. O milagre está chegando. Está sentindo ele? Está sentindo ele vindo? Então fale em línguas. Está sentindo ele chegando? Então brada da glória a Deus. Ele veio ao seu resgate, porque ele chega na hora certa. Estou sentindo Deus. Fecha seus olhos aí por um minuto. Há uma glória de Deus. Há uma glória de Deus sobre nós. Ele renova, ele renova. Aleluia. Está dizendo para alguém: não temas. Cheguei. Até parecia que não, mas cheguei. Oramaia. O diabo disse que acabou, mas eu cheguei. As contas estão dizendo não tem mais jeito, mas eu cheguei. Eu estou chegando para acalmar esse vento e esse mar. Andando sobre as águas, Pedro se levanta. Ela: Senhor, o momento é ruim demais. Será que é Ele mesmo? Que melhor forma de conhecer quem Ele é do que vivenciando milagres. Pedro era ousado, ele se levanta e diz: Senhor, se é Tu mesmo, então vamos fazer um negócio. Êxodo 14. Eu já vi crente atravessando no fundo do mar. Josué 3. Eu já vi o Jordão parar e os crentes atravessar no fundo do rio Jordão. Mas se é Tu, para Ti não tem impossível. Se é o Senhor mesmo nesse momento ruim de tempestade, na quarta vigília da noite, me faz viver uma coisa que ninguém mais viveu. Faz-me andar sobre as águas para ir até o encontro do Senhor. Está preparado para viver o que ninguém mais viveu? Diz que pentecostal é doido, crente cheio do Espírito Santo é doido. Olha o que Pedro está dizendo: isso nunca aconteceu. Pelo fundo do mar aconteceu, pelo fundo do Jordão aconteceu, mas por cima. Se você for ousado o suficiente essa noite, Jesus te fará viver o que ninguém mais viveu. Olha para a ousadia de Pedro, pastor. Aí sabe o que Jesus diz? Ah, é? Tu quer? Tem fé para isso? Vem. Aí que eu quero ver. Porque Jesus disse: vem. Mas quando Pedro ia descer do barco, não tinha uma ponte construída. Jesus não transformou o mar em pedra. Jesus falou: vem. Mas se Pedro olha do barco, a água é a mesma. O mar é o mesmo. É líquido e está revolto. A tempestade continua. Para viver milagre, não é ver primeiro para crer depois. Negócio que a gente está querendo viver o sobrenatural, mas a gente quer ver primeiro. Olha que Jesus falou: vem, Pedro. E é legal que Pedro, ele não falou: Senhor, mas e aí, como é que eu vou? Se eu pisar aqui, eu afundo.
Pedro sabia quem estava chamando. Ele criou as águas. Então eu vou, Senhor. No momento que ele dá o primeiro passo, o mar fica firme. Ele dá o segundo, o mar fica firme. Sabe o que eu estou te dizendo aqui? Começa a dar o primeiro passo que Jesus executa o milagre. Tu vai ver o milagre de Deus a partir do momento que você começar a caminhar. Se Jesus falou, vai, pode sair do barco, pode pisar na água. Jesus vai transformar o líquido em sólido, mas você vai andar sobre as águas pela palavra de Deus. Não espere acontecer para crer. Creia e Jesus fará. Creia e a cura está chegando. Creia, o renovo está vindo. Creia, a libertação chegou. Glória. Aleluia. Glória. Vai, Pedro, andando sobre as águas, e ninguém nunca fez isso. Deus gosta de crente doido, irmão. Quando ele estava aí, é natural, andando sobre as águas. A Bíblia diz que ele olhando para o vento, Pedro olhando para a tempestade, ele começou a afundar. Fala comigo, Pedro começou a afundar. Olha só. O homem acabou de andar sobre as águas e agora ele tira os olhos de Jesus, olha para o vento e ele começa a afundar. Ele perde o seu poder de fé. Deixou de olhar para Jesus e ele começou. Primeiro ponto, o naufrágio é espiritual. Ele não é instantâneo. Seja um ensinamento para nós. Qualquer um que colocar sobre as águas, sem que Jesus esteja no negócio, ele afunda instantaneamente. Só que o que a Bíblia está dizendo é que Pedro ele só começou a afundar. Quem sabe ele afundou só até os tornozelos. Mas isso está dizendo para nós e traz um alerta para nós. O naufrágio espiritual, ele não é instantâneo. Às vezes a gente acaba de viver um milagre, mas a gente começa a afundar aos poucos, porque tirou os olhos de Jesus. Está olhando para a luta, está olhando para a tempestade, está olhando para o vento, e a fé vai diminuindo e você vai naufragando. Sabe o que eu imagino? E a gente começa a caminhar para o final, pastor Bruno. Pedro era pescador, se tem uma coisa que ele sabia bem, era nadar. Enquanto ele afundava, ele podia esquecer de Jesus e falar, eu volto nadando para o barco. Só que quem vive imerso no Espírito, sabe que a sobrevivência não é pela habilidade, não é pelo quanto eu sei, não é pelo quanto eu tenho. Quem vive imerso no Espírito sabe que dele, por ele, para ele são todas as coisas, até o ar que eu respiro depende dele. Se Pedro olhasse para o seu conhecimento, talvez ele afundava, mas ele só começou, sabe por quê? Quando ele percebeu que o negócio estava dando ruim, ele foi no lugar certo. Qual é o lugar certo? Na oração. E eu nunca vi uma oração tão rápida e eficiente quanto essa. Qual foi? A água chegou, creio eu, no tornozelo. Ele olhou e falou, Senhor, socorro, me ajuda que eu estou afundando. Eu até sei nadar, eu até consigo talvez voltar para o barco, mas eu prefiro contar com o Senhor no meu auxílio. O Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza. Se tu estás aqui, me socorre, Deus. Não tem uma vez, num momento mais simples ou complicado, que tu clame por Ele, que Ele não vai te responder.
Se você pedir por socorro, entenda, Ele tem um braço para te estender, para te ajudar e te colocar de volta no centro da vontade dEle. Oh glória, oh glória. Estou sentindo Deus. Segundo, se Pedro volta pela sua própria força, habilidade, conhecimento, o milagre, a experiência única tinha se encerrado ali. Mas Jesus pegou ele pelas mãos e o trouxe para cima. Fala para mim como ele voltou para o barco de novo. Andando sobre as águas, mesmo depois de ter afundado. Quando Jesus nos socorre, nós continuamos a vivência do sobrenatural de Deus. Deixa Jesus te socorrer. Você vai continuar andando sobre as águas, vivenciando o sobrenatural, vivendo o que ninguém mais viveu. Mas deixe Jesus te socorrer no meio da tempestade. Para a gente fechar, eles chegaram no barco. E a Bíblia diz que, verso 32, quando eles subiram para o barco, o vento se acalmou e a tempestade não existe mais. É noite de Jesus acalmar a tempestade, acalmar o vento. No meio disso tudo que você está vivendo, você vai viver milagre que ninguém mais viveu. E Jesus, na hora certa, vai ir ao seu encontro, vai te acalmar esse vento. Agora, e eu vou até fechar a Bíblia aqui que eu fecho. A Bíblia diz, pastor Bruno, que Jesus tinha mandado eles irem à região de Betsaida, lá quando mandaram entrar no barco. No livro de João, a Bíblia diz que eles estavam de caminho a Cafarnaum. Só que é interessante que a Bíblia diz que quando eles chegam do outro lado, eles estão em Genezaré. Sabe o que é isso? Jesus tinha propósito em Genezaré. E a tempestade que eles viveram os colocaram no rumo do propósito de Deus. Eu estou dizendo aqui que até essa tempestade que você vive, ela vai te colocar no centro da vontade de Deus, ela vai corrigir o rumo. Jesus não mandou ir para Cafarnaum, não era para lá. Jesus tinha um propósito. Qual era o propósito? Lá em Genezaré tem gente para ser salva, tem gente para ser curada, tem gente para ser liberta. Como eles vão chegar lá? Eles estavam indo para Cafarnaum. Às vezes Deus precisa colocar uma tempestade no nosso caminho para corrigir a nossa rota para o centro da vontade de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Primeiro, só quem precisa dessa imersão no Espírito sai do seu lugar e vem aqui à frente. O pastor Bruno permitiu. Eu quero orar pela sua vida, pode vir. Segundo, se você está passando tempestade, o vento está forte, eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Oh glória, Deus está na casa. Ah, Espírito de Deus. Meu corpo treme da glória do Senhor neste lugar. Ah, Espírito, acalma o vento e a tempestade. Se você não é batizado com o Espírito Santo e tem buscado por isso, ore aqui agora. Jesus é o batizador. Você vai orar como nunca antes. Lembra do que eu disse? Nem que seja socorro, mas ore. Orai. Faz tudo parte do processo. Ore. Deixa Ele te imergir. Você vai mergulhar nas águas do Espírito agora. Mergulha como nunca. Não se importa com o da direita e com o da esquerda, mas mergulha nas águas do Espírito, que Ele vai te envolver aqui neste lugar. Aleluia. Sopra vento do Espírito. E não se frustrarão
não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá, não. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá, não. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo no teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Que a nuvem da glória do Senhor esteja sobre nós. Acalma o vento, acalma a tempestade. Já é a quarta vigília da noite, mas o Senhor já vem andando sobre as águas. Deus, faz a tua igreja, o teu povo, viver o que ninguém mais viveu. Enche com o fogo do teu Espírito esse lugar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá, não. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá, não. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá, não. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo no teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá, não. Tem unção de Deus sobre nós, tem renovo de Deus sobre nós. Levanta a sua mão para cima, levanta a sua mão. Os céus estão abertos sobre essa casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, aonde houver uma mão levantada, Senhor, toma o teu filho, toma a tua filha nas suas mãos agora. Pai, eu te faço um pedido, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e a tua igreja no poder da tua glória. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, 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 sou eu. ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo,
impedirá, não. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Na casa, aproveita essa glória, mergulha no oceano do Espírito, aproveita a nuvem de glória, recebe cura, aonde houver uma enfermidade, em nome de Jesus, seja curada, seja curada, seja curada, seja transformada. Não se frustrarão os planos De Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Aleluia, que glória é essa? E menino subiniquela, que graça é essa? Meu Deus, tem alguém aqui? Eu vou orar, fica aqui na frente, mas tem alguém aqui que ainda não tinha aceitado Jesus? Pode ficar todo mundo aqui na frente que eu vou orar e entregar o microfone. Mas eu preciso saber se tem alguém aqui essa noite que não aceitou Jesus ainda e quer deixar Jesus controlar o seu barco no meio dessa tempestade. Tem alguém aqui? Se tem, levanta suas mãos. Alguém está afastado e essa noite quer fazer uma nova aliança, quer se reconciliar com Jesus. Ele quer acalmar o vento e a tempestade. Tem alguém aqui? Se não tem, levanta suas mãos aí. Mais uma vez nós oramos pela última vez. Ai, te damos graça por essa presença. O Senhor transformou vidas, impactou vidas aqui neste lugar. Que possamos viver uma vida imersa no Teu Espírito até o soar da trombeta nos céus. Preserva em nós esse azeite e essa unção. Que o Teu Espírito seja o nosso guia, o nosso transformador. E que a graça do Senhor esteja sempre sobre nós. Só você que sentiu a glória de Deus e está sentindo, dê um brado de glória a Deus aí, em nome de Jesus.